E é isso? É isso. Então vamos começar, né, gente? Porque hoje... Você viu o tema da palestra? Eu não sei se eu estou preparado. É para você aprender, Eduardo. Eu vou ter que sair no meio para tomar um passe. De novo, Eduardo? Passe é bom. Na de ontem a gente já teve que sair para tomar um passe. É open passe. À vontade. À vontade. Então, gente, eu gostaria de começar apresentando os palestrantes de hoje. Eu vou chamar ao palco César Said, que é graduando em Pedagogia e Psicologia e mestre em Educação. É expositor e escritor espírita e vice-presidente da Instituição Espírita Joana de Ângeles. Palmas! Bom, e o próximo nome que eu vou apresentar é íntimo meu já. Ontem eu apresentei ele 2 vezes, depois apresentei na noite artística, eu já sei de cor tudo que eu preciso apresentar dele. Ele vai fazer uma biografia sua melhor do que o chat. Sim, eu estou indo para São Paulo, né? Preciso de lugares para ficar lá, então já fica a dica. Bom, o nosso próximo palestrante, ele é curioso por natureza. Eu decorei mesmo. Curioso por natureza. Além disso, ele é formado em Gestão e Psicologia Positiva e lançou um livro escrito chamado Propósito de Vida para o Jovem, que está disponível na Amazon. Então, com vocês, Júlio Sena! E ó, rapidinho, Júlio, fica de pé aqui lá pro povo. Tá vendo essa camiseta maravilhosa aqui, Kardec e todos esses outros nomes? Vocês também encontram lá no estande do Mocizade as camisetas deles, tá? Tem várias maravilhosas. Tem uma do Star Wars, que quem gosta de Star Wars vai pegar referência, comprem lá, é muito boa. Eu vou comprar essa. Você gosta? Então, ó, estande do Mocizade, tá lá, Allan Kardec. E eu gostaria de chamar agora ao palco Jaime Ribeiro. Ele que é membro da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Ele é engenheiro químico, escritor, palestrante e estudioso das habilidades socioemocionais e atualmente trabalha como executivo na área de educação. Então é isso, gente. É isso, gente. Com vocês. O palco é todo de vocês, tá, gente? Bom dia. Vamos de novo? Bom dia. Bom dia. Ótimo. É uma alegria podermos estar aqui com vocês. Eu, Júlio, Jaime. Desde já agradecendo à Federação Espírita do Estado de Goiás a possibilidade de estarmos aqui contribuindo, sendo úteis e aprendendo também com os outros colegas que falam, que expõem e nos confraternizando, porque congresso também é para isso, é para que nos confraternizemos, criemos novos laços, fortaleçamos os laços antigos. E o nosso tema, como vocês sabem, ao escolherem estarem aqui, é o perdão. E eu começo dizendo que no meu entendimento, no meu olhar, nós temos 3 níveis, grosso modo, de perdão. O perdão que nós temos que conceder ao quando entendemos que, de alguma forma, fomos prejudicados, nos sentimos magoados, ofendidos, entecidos. Então, somos convidados a rever as nossas próprias mágoas, os nossos pesares, e entre aquele ou aquela pessoa que nos pede perdão. E aí nós temos que ter um cuidado, porque André Luiz nos diz que o perdão pode ser uma vingança sutil. Claro que eu te perdoo. Como? Com todo o espiritismo que eu tenho na cabeça, com tanto tempo de estrada, é evidente que eu te perdoo.
E fica um perdão com empáfia, um perdão como eu te olho de cima para baixo. Há uma relação hierárquica entre a gente. Então pode ser também uma expressão de arrogância, de prepotência, esse suposto, pretenso gesto de perdão. Há um segundo nível, que é aquele perdão que nós vamos pedir quando percebemos que fomos nós os causadores de algum desastre emocional, de alguma rusga, de alguma dificuldade de entendimento num relacionamento. Então a gente precisa abaixar a nossa bola, fazer a meia-culpa e entender que assim como o outro se equivoca, nós agora nos equivocamos. Então é a hora da gente fazer esse exercício de reconhecimento que a gente se equivocou. E se isso puder ser algo sincero, verdadeiro, e não uma fachada para a gente ficar bem na fita, né? Porque é evidente que eu peço perdão, com todo o espiritismo que está na minha cabeça, claro, com tudo que eu já li do Evangelho, dos evangelistas, com tantas palestras que já fiz, tantos grupos de estudo, as várias atividades da Casa Espírita onde eu participo, claro que eu tenho que pedir perdão. E aí o perdão vai meio que enviesado com essa coisa de uma obrigação. E nem sempre algo que flua de modo espontâneo. E um terceiro nível de perdão, a meu ver, é aquele perdão que a gente precisa se conceder. Porque se a gente pegar pesado o tempo inteiro conosco, aquela culpa vira um cárcere e ela vai nos adoecendo, vai minando a nossa imunidade. E daqui a pouco a gente está com alguma doença crônica, difícil de ser tratada, de ser acompanhada. Então, errar e acertar faz parte do processo de evoluir. É da nossa condição evolutiva, erro e acerto, que poderíamos traduzir por experiências evolutivas, mas a gente nomeia por uma questão da cultura, das convenções sociais. Então seria muito importante, é muito importante, que a gente se conceda perdão, porque vamos errar, vamos nos equivocar, vamos distorcer os fatos, vamos fazer uma fofoca, mesmo sabendo que a fofoca não nos conduz a lugar nenhum que seja saudável, edificante. Então esse é um terceiro nível, é aquele em que a gente cai em nós próprios, a gente cai em si e se concede esse perdão, se absolve. E para finalizar essa minha primeira fala, a gente se lembra que lá no Evangelho de Mateus está aquela famosa passagem em que Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu próximo quando ele pecar contra mim? E sempre me chamou a atenção o fato de Pedro não ter perguntado: Senhor, quantas vezes o meu próximo deverá me perdoar quando eu pecar ou atentar, me equivocar na relação com ele? Pedro pergunta quantas vezes ele, Pedro... Então, me chama a atenção essa particularidade, porque se a gente só partir do pressuposto que somos nós que perdoamos, então a gente está sempre certo. E não é bem assim. Então, eu fecho essa minha primeira fala e passo aqui para o Jaime. Por favor, Jaime. Obrigado. Bom dia, pessoal. Que alegria estar aqui já pela manhã com esse tema, que é um tema que fervilha na cabeça da gente, né? Especial com dois amigos queridos para refletir junto. É bom porque eu não fico com a responsabilidade de fazer essa reflexão sozinha, porque é uma reflexão muito difícil. Uma vez que você fala do perdão, ou você escreve sobre o perdão, ou sobre as virtudes, as pessoas vão te cobrar na rua o perdão, vão te cobrar essas virtudes as quais
você conversa a respeito. É bem difícil, porque a partir de agora, toda vez que nós não perdoarmos alguém ou dermos um sinal de não perdoar, alguém vai dizer assim, olha, mas você falou sobre o perdão, eu vi sua palestra lá sobre o perdão e você deveria me perdoar também. Pois bem, quando a gente pensa no perdão, automaticamente a gente pensa nas virtudes humanas. A gente pensa em quais são essas virtudes que estão envolvidas no ato do perdão. Primeiramente, a gente pensa na justiça. Eu perdoo porque é justo perdoar. Eu perdoo porque o outro, de fato, merecia esse perdão. A outra é a generosidade. E nós precisamos, quando refletirmos sobre o ato de perdoar, pensar nessas virtudes, porque existe uma similaridade entre elas, mas, ao mesmo tempo, um grande afastamento. Quando você pensa em justiça, você deve refletir sobre alguma coisa, de dar alguma coisa ao outro que o outro merece. A justiça é dar ao outro o que ele merece. Então, se todo mundo merece o perdão, é justo que eu perdoe todo mundo ou as outras pessoas. É uma questão de justiça. Mas quando a gente reflete sobre a generosidade, que é uma outra virtude humana, tão estudada pelos filósofos e pensadores da humanidade, a generosidade é dar exatamente o que o outro não tem por direito. Ou o que o outro talvez até nem mereça, mas por direito ele não tem nada com aquilo. Você vai dar porque você é generoso. Então percebe que na justiça você dá o que é do outro de fato. E na generosidade você dá alguma coisa que a pessoa não tem ou não deve possuir. E olhando friamente para as virtudes humanas, isso nos choca um pouco o pensamento, porque quando você pensa na generosidade como alguma coisa que você dá que não é do outro, e a justiça como alguma coisa que é do outro e você deve dar, você pensa que no processo da generosidade, que é a evocação do perdoar 70 vezes 7, existe uma sintonia maior do que com a sintonia da justiça. Pensar que é justo perdoar. Porque parece muito frio da nossa parte acreditar, olhar e dizer assim, eu te perdoo porque é justo que eu te perdoe. Mas, na verdade, é justo porque todos nós também um dia precisaremos desse perdão. Então, pensar em generosidade e em justiça, que são duas virtudes morais estudadas, nos leva automaticamente a pensar sobre o amor. Porque o amor, quando não existe, ou porque as virtudes só têm razão de ser, quando o amor de verdade não existe. Jesus não perdoava aos seus inimigos porque ele acreditava que era justo perdoá-los, ou porque ele era generoso. Ele simplesmente sentia amor pela humanidade. E como nós ainda não podemos sentir esse tipo de amor, ser justo e ser generoso é uma espécie de imitação à possibilidade para quem ainda não consegue amar. Mas que amor é esse que a gente está falando? Que amor é esse que nós falamos que nós temos que sentir pelo próximo? Porque perdoar está intimamente ligado a amar o próximo como a si mesmo e, principalmente, amar os vossos inimigos. Não dá para pensar no perdão sem automaticamente lembrar do pedido do Cristo, do ensinamento do Cristo, amai aos vossos inimigos. Mas de que amor nós estamos falando? O amor, quando essa palavra complexa que nós expressamos para várias coisas. Por exemplo, eu amo água gelada, mas eu amo também profundamente a minha esposa e a minha filha. Eu amo ler, mas eu amo também praticar tênis, praticar os esportes que eu gosto de praticar. Parece que é uma palavra que se encaixa em várias coisas,
mas que não parecem que estão tão interligadas. Amar água gelada ou amar pão não deveria ter a mesma proporção de amar a minha mãe ou a minha esposa. São amores diferentes. Eu não sei se vocês já passaram pelo momento que alguém pergunta assim, a sua esposa olha para você e fala, você ama mais a minha ou ama mais a sua filha? Ou a nossa filha? O amor é parecido, o amor é igual? E, gente, nunca caiam nessa pegadinha, tá? Nunca respondam, não. Claro que é a minha filha que eu amo. Você sempre fala que é a esposa, o esposo, tá? Não caiam nessa pegadinha. Mas, brincadeiras à parte, quando nós falamos em amor, e a boa resposta e a resposta perfeita, é que são tipos de amores diferentes. E eu estou evocando a palavra amor e a sua dimensão e a sua diferença entre o que é o amor, para poder nos favorecer essa reflexão mais profunda sobre o perdão. Para Platão, o amor era o que nos falta. É o que os filósofos chamavam do amor eros. O amor só existe quando nós desejamos alguma coisa. Então, o amor está naquilo que nos falta. Eu, quando era adolescente, Júlio, eu tinha um sonho de ter um Escort XR3 conversível. Tem gente rindo, olhando assim, eu sei que é todo mundo da quarta dose, já igual a mim, né? Certeza. Agora, se alguém aparecer na minha porta dizendo que vai me dar um Escort XR3 conversível, eu talvez não aceite esse presente mais. Então, naquela época, eu não tinha a possibilidade de ter aquele carro. Aquele carro me parecia muito bacana. Eu tinha um desejo, eu amava o Escort. Eu olhava e ficava, meu Deus, o Escort XR3 conversível, amarelo, é meu sonho. Eu amo esse carro. A gente ama, segundo Platão, essas coisas que a gente não tem quando vê na vitrine o celular novo que lançou, o lançamento do ano, o iPhone 25, X Plus, GTM, e a gente fala, eu já quero, eu já preciso, eu quero muito, porque eu amo o iPhone, e aí você compra aquele teu telefone que você tanto queria levar para casa, e depois que você faz o unbox, tira a caixa, da caixa, usa um pouquinho, olha, usa, ele passa a ser um telefone como outro qualquer. Assim como o melhor carro que você comprou, quando você está dentro dele, você pouco se lembra que carro é aquele, ele está te conduzindo, está te levando para o mesmo lugar, a não ser que ele seja muito desconfortável, e você vai lembrar o tempo inteiro que ele está te pinicando ou alguma coisa assim, mas as coisas vão perdendo um pouco a sua importância depois que nós a temos. Recentemente eu fiz um vídeo, que até está no meu Instagram, sobre os álbuns de figurinhas da Copa. Existia uma conversa muito dura, dizendo que os jovens andavam muito ansiosos e que as crianças queriam completar o álbum de figurinha da Copa muito rapidamente. E eu fiquei refletindo se aquilo era uma questão de ansiedade, e eu lembrei que na minha época lá do chiclete ping-pong, que vinha os cartões e vinha as figurinhas, a gente não precisava comprar, que vinha dentro do chiclete os personagens, né? Você deve lembrar dessa época. O Júlio não é dessa época, não. O Júlio já comprou o álbum da Panini. E quando eu queria também completar o meu álbum mais rápido que todo mundo. Eu queria ter todas as figurinhas também. Então não se trata de um marco temporal, de uma diferença de geração. Eu também. A diferença é que minha mãe não topava gastar R$500 de chiclete para eu completar o meu álbum. E hoje em dia os pais topam gastar R$500 para completar um álbum, porque a criança viu no YouTube que um álbum pode se completar em um dia, desde que você gaste R$500 para completar. O álbum que não faltam mais figurinhas é um álbum que vai para a estante, ele perde o valor. Então, quando eu olho para o álbum de figurinhas para ver as crianças que estão como álbuns completos e que vão perdendo significado, eu chego à conclusão que será que a gente só ama quando a gente não é perdoado, e quando a gente é perdoado a gente não ama mais? Para nossa sorte, o discípulo de Platão, chamado Aristóteles, discordava completamente do seu mestre. E Aristóteles dizia que, na verdade, o amor é a alegria com que a gente tem
E ao invés de eu amar o Escort XR3 conversível que estava na rua andando, eu deveria me alegrar e ser muito feliz e amar o meu Fusquinha, cor caramelo que eu tinha, que me levava para todo lugar, me levava para a faculdade. Então, ao invés de eu amar aquela relação que eu não tinha com a atriz de televisão que estava na minha frente, eu passava a amar a presença das pessoas que estavam na minha vida, daquelas pessoas que faziam parte do meu ciclo, e amá-las, porque elas faziam parte da minha vida e me traziam alegrias. Então, para Aristóteles, o amor, ao invés de ser aquilo que falta, era aquilo que nós temos, é amar aquilo que nós tínhamos, não o carro que está na concessionária, o carro na garagem, não o álbum que está a completar, o álbum completo, porque eu consigo ver todos os jogadores, eu consigo me alegrar com aquilo que eu tinha. Esse é olha só que coisa, os dois grandes pensadores da humanidade que nos influenciam até hoje, discordam sobre o que é o amor. E quem está certo dos dois? Eu não ousaria dizer aqui que Aristóteles ou Platão estão errados, mas precisamos nos lembrar de um outro tipo de amor, que é o amor do amai ao próximo como a si mesmo e amai aos vossos inimigos, que é o chamado amor ágape, o amor ensinado pelo Cristo. O amor que tem uma diferença profunda em relação ao amor do que falta e ao amor do que você tem. Porque tem uma característica básica desses dois tipos de amor que não aparece no amor ensinado pelo Cristo, que é o que me falta no amor eros que me provoca o amor. É o que me alegra no amor filia de Aristóteles que me provoca o amor. No amor Cristo é o que alegra o outro, o que falta ao outro. Então, no amor ágape, no amor ensinado pelo Cristo, você sai do epicentro da satisfação das tuas necessidades e das tuas alegrias, dos teus desejos e das tuas alegrias, e você passa a se preocupar com a alegria e o desejo do outro. Então, o amor ágape se desloca do epicentro do eu para o epicentro do outro. E o perdão só acontece quando nós deslocamos esse epicentro do amor para o outro. Porque quando você perdoa por você, você talvez esteja fazendo um jogo de poder. Você talvez esteja dizendo, eu sou espírita, eu sou melhor, eu te perdoo porque eu sou melhor. Às vezes a outra pessoa nem acredita que merece o teu perdão, porque ela não acha que errou. E você se coloca numa posição de superior para provocar esse amor. Por isso que quando nós exercitamos essa magnitude do amor, que já não é mais uma virtude moral, o amor simplesmente é. No amor não há justiça, no amor não há generosidade, no amor não há qualquer dessas virtudes morais, porque o amor simplesmente é amor. Para concluir, por exemplo, no dia antes, eu cheguei ontem aqui, na noite anterior, a minha filha não dormiu, Luísa. Tem uma filhinha de 9 meses. E a Luísa passou a noite inteira acordada. A Luísa acordava de 40 em 40 minutos. E a minha esposa dizia, poxa, você precisa dormir, porque amanhã você vai ter 3 palestras, no outro dia você vai ter mais um momento, então você precisa descansar, né? Quanta generosidade, né? O amor da minha esposa. E, de fato, quanto mais eu pensava em dormir, menos a Luísa dormia. E as 8 vezes que a Luísa acordou, dessas 8, provavelmente eu levantei também umas 7 das 8 vezes que ela acordou, porque eu não conseguia ficar dormindo. Só que eu não pensei se eu deveria levantar ou não para atender a Luísa. Eu não levantei porque era justo, porque era dela e ela merecia que um adulto fosse lá para cuidar dela e que a minha esposa estava ali, eu precisava dar um suporte. Eu não levantei porque me alegrava não dormir e eu precisava dormir. Claro que o que me alegraria era ficar dormindo. O que me alegraria, o que eu desejaria era dormir para estar aqui com vocês. Então, quando eu levantei as 7 vezes para estar com a Luísa, eu não fui impulsionado pelo que me falta, que era o sono. Eu tinha muito sono, não estava me faltando. Eu não fui impulsionado pela alegria de acordar, porque não há nenhuma alegria em acordar 8 vezes à noite. Eu simplesmente acordei por amor. Eu não pensava e nem executava nenhum tipo de virtude moral por estar ali. Eu faria aquilo 20 vezes, 30 vezes. Eu estaria um zumbi aqui diante de vocês,
para poder acordar e poder cuidar e olhar se a Luísa estava dormindo bem, porque isso é simplesmente o amor. E no amor não há virtude alguma, há simplesmente o amor. E no amor dos pais, principalmente no amor da mãe, nós podemos ter uma dimensão do que é o amor de Deus, esse amor que Jesus nos ensinou, que nós temos que ter pelo nosso semelhante. E é esse amor que nós devemos exercitar quando nós olhamos o inimigo. Porque no inimigo não há prazer nenhum em você olhar, e eu te perdoo, inimigo, você aqui que está no trabalho querendo me passar a perna, que está querendo que eu perca meu emprego e eu não tenha mais a dignidade do trabalho, nem eu possa levar o sustento da minha família. Eu te perdoo por falar tão mal de mim o dia inteiro, por ficar na janela esperando para falar qual foi a roupa que eu saí para toda a vizinhança. Eu te perdoo por ficar nas minhas redes sociais, curtindo as minhas fotos, mas mandando um monte de energia, dizendo que miserável que está viajando de novo. Não há nenhum prazer nisso, nem ter esse tipo de inimigo, nem desejá-lo. Ninguém deseja ter esse tipo de inimigo. Mas quando você olha para o outro, com o olhar do amor, com o olhar que o Cristo nos ensina, talvez seja possível entender que aquele outro ser humano tem uma jornada diferente da sua e que com essa outra jornada, com essa outra compreensão, sem qualquer julgamento nosso, nós conseguiremos, ou talvez consigamos chegar perto dessa possibilidade do amor ao próximo, que não é o amar o outro, querer que o outro esteja perto, que o inimigo esteja conosco, mas é o amor entendendo que aquela pessoa não tem a mínima condição de te entregar alguma coisa diferente do que aquilo que ela te entrega, e isso não impacta negativamente a sua vida. Então essa era a introdução que eu queria fazer antes de passar para o meu amigo Júlio, para provocar essa reflexão, antes de nós aprofundarmos um pouco mais e conversarmos sobre o perdão. Eu queria deixar essa temática do amor mais forte na nossa cabeça, para nós sabermos de que amor nós estamos falando quando falamos em amai aos vossos inimigos e amai o próximo como a ti mesmo. Bom dia, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu já estou ali com meu amigo Dudu, né? A gente passou o final de semana aqui, né? O carnaval inteiro nesse espaço. E tem sido muito legal essa experiência. Principalmente de estar com pessoas, né, como o César, como o Jaime, que trazem um conteúdo muito rico para nós, para reflexão. E um pouco antes, alguns minutos antes da gente sentar aqui, né, para conversar com vocês, a gente estava definindo como é que seria essa ordem, né, como é que a gente começaria, quem que viria na sequência, e eu caridosamente me candidatei a ser o último. Então eu espero que eles me perdoem por isso. Vamos colocar em prática o perdão. Mas tinha um porquê por trás disso. Primeiro porque é muito bom ouvir aquilo que o César tem a trazer, aquilo que o Jaime tem a trazer também. E isso faz uma conexão muito profunda com as reflexões que eu fiz ao longo dessas últimas semanas sobre esse tema, e que eles, como autores dos próprios livros, não fariam a divulgação que eu vou fazer, como leitor do livro deles. Porque o livro que eles escreveram, e aqui não é puxação de saco, mas estudo, me ajudou, os dois livros me ajudaram a construir a ideia do perdão. Ontem, quem estava aqui ontem no papo que aconteceu comigo, com Adeilson Salles e o Leonardo Prestes? Alguém estava aqui? Algumas pessoas estavam aqui. Que a gente falou sobre o choro, né? E tudo mais. E teve uma frase que eu disse ali, que é uma frase que a primeira vez que eu ouvi foi numa palestra do Murilo Gun. Ele estava conversando com algumas outras pessoas e falava sobre o amor, que o Jaime trouxe tão bem. E ele trouxe uma frase que me marcou muito. Ontem eu trouxe ela aqui também, para a gente falar sobre o choro, e no aspecto do perdão, ela também está presente. A frase é: o amor habita na presença. O amor habita na presença. E o que isso tem a ver com o perdão? Só é possível estar presente quando você está conectado com o aqui e o agora, com esse momento, com o hoje.
E para isso, um dos mecanismos, uma das ferramentas que a ciência agora começa a comprovar com os estudos, com testes, com artigos, é que a meditação é uma ferramenta poderosa para te trazer para o presente, para te conectar com você, diminuir o estresse, aumentar o seu bem-estar, diminuir a ansiedade, que é uma coisa que todos nós estamos vivendo muito. E o livro do César, Meditação e Espiritismo, além de trazer os aspectos da ciência, traz também aquilo que a espiritualidade já fala há muito tempo sobre essa prática. Desde Jesus, desde os filósofos antes de Jesus, vem Jesus, todos os que vieram na sequência, de alguma forma precisavam dessa presença, porque o amor habita na presença. E para que a gente possa exercitar a atividade, a tarefa difícil do perdão, uma das maneiras que Jesus propôs para nós como um processo de caridade, quando Kardec vai perguntar para ele no Livro dos Espíritos, como é que Jesus entendia a caridade? Porque se é para ter uma referência, joga lá para cima, né? Vamos pegar o exemplo máximo. E aí, os Espíritos respondem. Para Jesus é simples, é até uma sigla, que é o BIP. Já ouviram falar do BIP? Não é o BIP que o Jaime usava quando ele queria o escort. Eu tinha o BIP também. Não é aquele BIP que a gente colocava aqui na cintura. É o BIP, que é a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. 1/3 da proposta de caridade de Jesus é perdão. Mas é difícil perdoar, né? Além de precisar estar presente frente àquilo que está acontecendo na nossa vida no aqui e agora, o perdão, como o César trouxe, né, os 3 aspectos, aquele que eu ofereço a alguém, aquele que eu peço de alguém e aquele que eu me autoconcedo, a gente consegue transpor essa barreira da dificuldade quando a gente coloca em prática uma das habilidades humanas mais necessárias para o momento que a gente está vivendo, para hoje. Não é para o futuro, é para hoje, que é a empatia. E aí que entra o livro do Jaime também, que trata sobre a empatia, os 2 livros, né, que trazem a empatia também por um viés em que a ciência está fazendo estudos, está comprovando o quanto essa prática é benéfica para as pessoas. E o quanto, e aí nós podemos fazer aqui uma conexão entre todos esses pontos, o quanto estar presente, conectado e se colocar num exercício empático com o outro pode abrir as portas para o perdão. Para todos os tipos. O que eu vou oferecer para alguém que me fez um mal. Quando você traz a sua atitude empática, o seu interesse empático pela realidade e o contexto do outro, você se abre para a possibilidade do outro ser quem ele é, humano, que erra e que pode ter errado com você em algum momento. Ontem também, pela manhã, alguém esteve aqui pela manhã? Estava eu, a Carol e a Ana. E nós falamos sobre a nossa biografia, a biografia de todos nós aqui, como nós somos humanos, erramos, acertamos, aprendemos, e que esse é um processo contínuo. E dentro do contexto isso, quando eu me interesso pelo outro e exercito a empatia, eu permito que ele erre, eu permito que eu erre, porque com certeza nós causamos algum mal à pessoa. E ontem também falando, aí na fala sobre o choro, nós trouxemos aqui temas muito tranquilos. Vocês lembram, que quem esteve aqui, né, que nós falamos sobre futebol, política e religião.
Lembra? Quem estava aqui se animou com o tema espinhoso, né? Para abordar as famílias que foram ruídas, muitas vezes por um motivo que daqui a alguns anos não vai fazer sentido nenhum. E que provavelmente vai nos convidar ao perdão. O que a gente concede e o que a gente recebe. E para fechar também, é claro, o nosso auto-perdão. E mesmo no auto-perdão, e aqui talvez seja um ponto que a gente possa aprofundar um pouco mais, mesmo no auto-perdão, se eu não estou presente, se eu não estou observando as minhas necessidades, os meus medos, os meus anseios, os meus erros, e se eu não trago uma atitude empática com essas minhas dificuldades, vai ser muito difícil perdoar a mim mesmo, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu deixei de fazer, pelas cobranças que eu tenho na minha vida, por querer ser perfeito, por querer não errar, por querer entregar para o mundo o que a gente acha que o mundo espera de nós. O mundo, muitas vezes, nós pensamos que ele espera de nós que a gente tenha a melhor família, o melhor carro, o melhor emprego, o melhor relacionamento, as melhores fotos de Instagram ou Facebook, as melhores viagens. E não é isso que o mundo espera de nós. O que o mundo espera de nós é o amor. E o amor habita na presença, em estar aqui, como nós estamos nesse momento, lembrando das situações em que o perdão foi necessário, mas ele não foi exercitado. E tudo bem. Porque aqui e agora nós estamos construindo o amanhã. As reflexões que nós trazemos e que vão reverberar na vida de todos nós, os conteúdos que esse congresso está promovendo na nossa vida, eles vão servir como ingrediente de um bolo bem gostoso que a gente vai fazer com uma bela cobertura, que é um bolo da evolução. Um bolo que vai servir a nós, nos satisfazer, nos nutrir, servir ao outro. E essas relações interconectadas, como são no mundo, vão nos permitir fazer com que o amor seja o combustível do perdão e que cada vez mais nós sejamos presentes, com os pés no chão e a cabeça conectada com o alto, para que o perdão possa fazer parte da nossa vida. Eu sei que a gente vai ter daqui a pouquinho, né, um intervalo, mas também vamos ter perguntas, interações, e vai ser muito importante que vocês tragam os desafios do perdão. Eu tenho certeza que tem uma pergunta aí na sua cabeça, uma colocação que está rodeando outras cabeças, outras vidas, e que vai poder ajudar essas pessoas. E nós esperamos poder contribuir também de alguma forma. Obrigado.